Olá, boa noite. Hoje o assunto vai render e eu acho que eu não vou conseguir em 5 minutos, mas vou fazer o melhor. A pergunta de hoje foi: e aí, carboidrato engorda? Essa pergunta com certeza não foi minha. Eu sou totalmente resistente a essas coisas de não sei o que engorda, principalmente envolvendo macronutrientes. Fui muito resistente a colocar essa pergunta do jeito que ela foi formulada, mas eu entendi que as pessoas olham dessa forma e aí por isso eu coloquei a pergunta desse jeito: carboidrato engorda? Eu acho que ela é muito importante. Eu já quis começar falando sobre isso logo, porque realmente não é do meu feitio falar que tal alimento engorda, tal alimento emagrece. Estou pedindo aqui desculpas, não era para ser assim, mas se isso atingiu você e se você, eu sempre achei que carboidrato engordasse e eu tive respostas que sim, então vamos ver o que acontece. Primeira coisa, tentar contextualizar o que é o carboidrato. Carboidrato, quando a gente fala, muita gente pensa em açúcar e tem muitas pessoas que pensam em farinha, né? Porque isso tudo tem muito a ver, só que a gente pode ir mais além. A glicose, por exemplo, ela é um carboidrato. A frutose é um carboidrato. A frutose com a glicose formam a sacarose, que é um carboidrato. A glicose com a galactose formam a lactose, que é um carboidrato. O próprio DNA tem carboidrato. E o amido é um carboidrato. E esse aí é o grande, entre aspas, o grande vilão da história, que na verdade ele não tem nada de vilão. O amido é uma junção de várias glicoses, então assim, se a glicose já é muito interessante, o amido ele é mais interessante ainda, porque ele reúne todas essas glicoses, compacta elas, então ele é uma forma de armazenamento de estoque de glicose, muito interessante para o corpo. Vários alimentos possuem amido, não só aqueles primeiros que você pode parar para pensar, tipo farinhas e tal, mas muitos outros alimentos possuem amido, tanto que o índice glicêmico foi originado do amido. O índice glicêmico é a capacidade de digestão do amido e o quanto que o alimento que possui o amido, quanto que esse amido digerido vai aumentar a glicose sanguínea. Essa medida é em relação ao pão, em relação ao arroz, tá? Então é essa capacidade de digestibilidade, aumento da glicose. Por que eu estou falando tanto da importância do amido e da importância da glicose? A glicose, ela é, assim, a nossa principal fonte de energia, principal. E tem 2 tipos de células no nosso corpo que utilizam a glicose majoritariamente. Então, esses 2 tipos são as células do sangue e as células cerebrais. Só para você ter uma noção, eu lembrei aqui, o cérebro, ele utiliza por dia 120 gramas de glicose. As células sanguíneas, 30 gramas de glicose por dia, que elas precisam, basal ali, para elas trabalharem. Então, por que a gente está enfatizando tudo isso? Porque é preciso, a gente precisa de glicose. Tem glicose em vários alimentos, da natureza. E você acha que o nosso controle central, o nosso cérebro, que recebe majoritariamente a glicose para sua função, que precisa dela, e que quando ela falta, ele falha, ele entra ali em colapso mesmo e vai precisar de outros recursos, você acha que o nosso controle vai deixar faltar a glicose? Outra pergunta, você acha que ele vai ser indiferente à glicose? Então, a gente está falando de um contexto fisiológico de anos atrás, aonde a disponibilidade do alimento não era como hoje, século 21. A gente precisava ralar muito para conseguir um alimento, muito diferente de hoje que a gente tem. Colação, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, café antes do jantar, ceia. Olha a quantidade de alimentos que estamos colocando para dentro. E esses alimentos provavelmente possuem glicose. Então, a disponibilidade da glicose hoje é muito grande. E o cérebro, ele quer puxar para o lado dele. Ele não vai falar assim, não, olha só, vamos parar por aqui, porque eu acho que, na verdade, ele sabe que ele precisa da glicose. Ele é ávido por glicose, ele ama a glicose. E ele sabendo disso e sabendo que o corpo,
estoca muito bem, tipo, não tem problema algum para estocar, é isso, o combo perfeito para ele. Então, a gente tem que ter, agora a gente tem que ter mais consciência dos alimentos. Por quê? Porque antigamente a gente se alimentava de coisas naturais e agora a gente começou a se alimentar de coisas industrializadas. E nesse processamento houve um refinamento do carboidrato, houve um processamento do carboidrato. Então eles começaram, o ser humano conseguiu descobrir uma maneira de tirar ali, pinçar o açúcar dos alimentos e colocar em outros alimentos e encher os alimentos de açúcar. Por isso, há uma enorme oferta de glicose hoje. Então, o carboidrato não engorda. O que engorda é, dependendo do tipo de carboidrato que se está consumindo e a quantidade de carboidrato que se consome. Eu acho que primeira coisa, sim, número 1, nunca rotular um alimento. O alimento não é um macronutriente. Então, aquele carboidrato não, é aquela batata, porque os alimentos têm tudo, de tudo um pouco. Número 2, é não olhar o alimento como algo vilão, tá? Porque você pode muito bem consumir um alimento com alto carboidrato, alto índice de carboidrato e não te fazer mal algum, porque você vai consumir ele uma vez, um dia. Então, não é esse o problema. Você pode continuar comendo seu bolo, vou puxar para o meu lado seu bolo vegano, que tem lá o açúcar. Você pode consumir? Pode, mas você tem que ter muita consciência do que você está consumindo e não consumir açúcar de forma livre, carboidrato refinado, o dia inteiro, o tempo todo. Para ter uma noção, 200 ml de cana-de-açúcar equivale a 1,5 colher de sopa de açúcar. Então, se a pessoa põe uma xícara num bolo, num doce, uma xícara de açúcar num doce, ela está botando ali 1 litro de cana-de-açúcar. É muita coisa. Então, se fosse consumir o suco, ou a fruta, ou o legume, é muito diferente de você consumir o açúcar livre. Beijo e até amanhã!